Gênesis capítulo 41. Na nossa meditação passada, nós meditamos sobre José, e José lá na casa de um homem chamado Potifar. E hoje nós vamos ver José pós casa de Potifar. José já fora da casa de Potifar, que ele havia passado pela casa de Potifar, depois ele foi para o cárcere, e aqui já é José fora do cárcere. Aqui já é José interpretando os sonhos do faraó e dando as coordenadas para como o faraó deveria fazer para administrar lá o que nós vamos ver no texto aqui do tempo de fartura e no tempo de escassez. E como esse ano nós estamos meditando, nas promessas de Deus, os caminhos para vivermos as promessas de Deus, hoje nós vamos meditar numa coisa que eu entendo ser muito importante nesse processo, nós desfrutarmos bem das bênçãos de Deus, vinda das promessas de Deus, que é a administração. Nós podemos e devemos aprender a administrar bem aquilo que Deus nos dá. Podemos administrar bem ou podemos administrar mal. Ele dá. Aí Ele dá e nos cabe administrar. Então, o título dessa mensagem hoje é: devemos administrar bem as bênçãos liberadas por Deus, vinda das suas promessas. Devemos administrar bem as bênçãos liberadas por Deus, vinda das suas promessas, ou por meio das suas promessas. Vamos orar? Pai, te rogamos que o Senhor nos dê graça agora na meditação dessa palavra. Prepara o nosso coração, a nossa mente para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra venha nos orientar, que a Tua palavra venha nos corrigir, que a Tua palavra venha nos curar, que a Tua palavra venha nos direcionar, Senhor, a desfrutar das bênçãos advindas das Tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Então, Gênesis capítulo 41, a partir do verso 1, diz assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse a faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-nos junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas de Deus. Deus dará a faraó a resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras,
Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-los comido, não parecia que tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicar. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele estava para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome, exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão a fazer os estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar como este homem, alguém onde está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José, e mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua 2ª carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se assentou na presença do faraó ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazém e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo, José, porquanto a fome se agravava em toda a terra. Amém? Então, como nós podemos observar aqui, a partir desse texto, a partir dessa história, José, aqui já é José fora do cárcere, já tendo passado pela casa de Potifar, já tendo administrado a casa de Potifar, já tendo administrado o cárcere, e por conta da interpretação do sonho lá do copeiro é restituído lá na presença de Faraó. O Faraó tem o sonho, e José é indicado pelo copeiro. José vai lá e interpreta aquele sonho. E além de interpretar o que iria acontecer, José dá orientação ao faraó de como proceder a partir do que iria acontecer. Maravilhoso isso, de ver José. E aqui diz que ele tinha 30 anos quando ele começou a cuidar lá, administrar, a governar o Egito.
Ele é vendido com 17, com 30 anos, ele chega nessa situação. Por 13 anos, José foi preparado para chegar nesse posto que Deus já havia separado para ele, esse lugar para ele. Já tinha falado com ele, já tinha mostrado a ele através de sonhos e o preparou para chegar aí 13 anos depois nessa condição. Então algumas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, Deus libera as bênçãos, mas cabe ao homem administrar, e administrar bem. Deus libera, mas nos cabe administrar. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Vamos dar uma olhada em Gênesis, no capítulo 1, esse mesmo livro, no capítulo 1 de Gênesis, no verso 27 ao 30, quando Deus cria a terra, cria céus e cria lá o homem. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego, a todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. Verso 29, disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem da terra e produzem semente, todas as árvores que dão fruto e semente, elas lhes servirão para vocês de alimento, um alimento. E no capítulo 2, capítulo seguinte, no verso 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, como nós observamos aqui, Deus cria tudo, Deus cria todas as coisas e dá como alimento ao homem. Deus criou o homem, mas Deus criou os alimentos para o homem. E aí alerta o homem, orienta o homem, né? Estou te colocando aí para você cuidar, para você cultivar. Então ele recebeu de Deus, Deus o criou e já preparou tudo. Era só questão dele cuidar. A obrigação dele seria cuidar. Então assim acontece com as nossas vidas. Deus nos dá. Davi tem esse entendimento quando vai ofertar para o templo que o seu filho Salomão iria construir. Ele diz: tudo vem de ti, tudo vem do Senhor, tudo vem das suas mãos. Então Deus nos dá. Agora nos cabe cuidar. E aqui acontece claramente com o homem. Deus deu tudo, deu as frutas, deu tudo. Imagina como que eram essas sementes, como que eram essas frutas, como que era essa alimentação, né? Imagina como que era isso. E cabia ao homem cultivar e cuidar. Então a primeira coisa que me chama a atenção é isso. Agora, melhor vai ser o que eu tenho, depende de como eu cuido. Amém? Então eu tenho que cuidar. É responsabilidade minha, é meu, Deus me deu, eu preciso cuidar. E muitas vezes não acontece assim. Existem pessoas descuidadas. Uma coisa que nós, creio que no sentido geral, observamos pouco, é a validade daquilo que compramos. Você entra no mercado, você não percebe, e em algumas situações existe má fé. Os grandes mercados são má fé. Não é questão de descuido, porque eles têm funcionários encarregados para isso. Mas é porque aquele vencimento já está próximo
Aí o que eles fazem? Eles diminuem bastante o preço, né? Promoção relâmpago, né? Pão de forma a R$ 1,99, Sueli. Não chegue lá não, porque você vai ser atropelada, porque sai todo mundo empurrando todo mundo, quase um caindo por cima do outro. Aí não atenta para aquilo ali. Aí depois que você vai pegar, você vai ver que vence 3 dias, 4 dias depois. Como você comprou uma quantidade grande, você não consegue consumir. E existe uma tendência em nós a comprar além daquilo que precisamos. Ah, tá baratinha a promoção, vou levar 20. E aí você compra aquilo que você nem precisa, você é induzido à compra. Isso faz parte do marketing. Aqueles que trabalharam em comércio ou foram ligados em comércio sabem como funciona isso. Promoção relâmpago, seduz, né? Não é à toa que próximo ao caixa ali, você vê as guloseimas ali, os chocolates, está tudo ali para te induzir. Os produtos necessários, básicos, eles ficam lá no final do mercado, para te obrigar a passar por todos os outros. Isso é estratégia de marketing. Eu estudei marketing, é uma coisa que eu gosto muito. Então, é lá no canto, né? Para você poder te induzir a comprar. E aí, a gente acaba não percebendo sobre isso. E quando vai estocar, tem que estocar direito. José alertou com relação à estocagem e diz como estocou. Tinha todo um procedimento para estocar, até porque a quantidade era muito grande. Diz que chegou um tempo que a fartura era tanta que ele parou de contar. Falou, pô, não vamos contar mais não dá para contar. Você imagina o que é isso? Não dá mais para contar. Já imaginou, Simone? Você falar assim, ó, não dá mais para contar. Mas Deus, Ele abençoa. Amém? E Deus abençoa com fartura, mas nos cabe administrar bem, nos cabe cuidar bem. E é interessante que eu estava meditando acerca desse tema, né, nessa semana, e quando eu comecei a meditar, no dia seguinte, né, uma pessoa me passa uma mensagem falando que estava começando a fazer um curso de administração financeira, e melhor, que era de graça. Falei, poxa, que bom. E aí para mim foi um sinal. E aí depois eu fui ver lá uns cursos que eu faço, de uma inscrição onde eu tenho de uma igreja para fazer alguns cursos lá. E é um tempo que eu não acessava por falta de tempo. E quando eu entrei lá, que eu bati o olho, eu vi um tema que me chamou a atenção, que é mordomia cristã. Isso nós vamos falar aqui, né? É o mordomo de Deus, é cuidar das coisas de Deus, é a mordomia cristã. E quando eu entrei lá para ver, são 8 aulas ou 10 aulas, nem lembro. Aí a pessoa lá que começa a ministrar lá, a aula lá, de quem ela fala? José. E nesse mesmo texto aqui, eu falei, Deus, então é isso que o Senhor quer que a gente medite nessa semana, nesse tempo, sobre essa questão de administração. E eu vi muita coisa que aquela pessoa passou. Ela era um casal e eles são consultores financeiros, são pastores e são consultores financeiros, então eles têm muito conhecimento em investimento. No final eles orientaram até acerca de investimento, mas o que eles usaram foram os princípios bíblicos para passar a orientação ali, nada de princípios econômicos, que eles têm conhecimento, porque eles trabalham com essa área, né? E é tão interessante que recentemente eu vi uma pessoa procurar um consultor financeiro para poder saber como cuidar lá de parte dos seus recursos, né? Tinha recebido um recurso, sobrou lá um recurso, e a pessoa falou, bom, eu não sei como fazer, mas eu quero administrar da melhor maneira, e procurou um consultor, né? E aí o consultor
passou as orientações lá, né? Eu não vou aqui fazer propaganda do consultor, né? Até porque o consultor é meu parente, né? Eu não vou passar aqui para vocês, a não ser que vocês queiram, né? Se vocês quiserem a indicação de um consultor financeiro, eu passo para vocês. Ele se especializou nisso. Hoje, do curso que ele fez, acho que são só 60 no Brasil do curso que ele fez. É um funil estreito, ele conseguiu fazer. Estou dizendo isso não para conduzir vocês, aí não é marketing, né? Já falei do marketing aqui, para fazer o marketing dele, a propaganda, a dizer como ele se empenhou para isso e quanto isso é importante, né? Que Deus abençoe a vida dele lá de forma generosa e que um dia, né, ele possa estar aqui, né, e prestar os serviços dele ao Senhor, como José prestou primeiro ao Senhor e depois a Faraó. Amém? Ele servia a Deus e por servir a Deus ele servia as pessoas servindo a Deus. Então isso me chamou a atenção essa semana, que esse tema é importante para a gente, porque nós vamos receber, nós recebemos, mas precisamos saber administrar, gente. Você quer ser abençoado? Você quer receber bênçãos do Senhor? Amém? Você está preparado? Até onde você está preparado? Como você está preparado para administrar? Será que hoje, né, se Deus permitir entrar R$1 milhão lá na minha conta, será que eu estou preparado para administrar essa importância? É uma pergunta. Então nós queremos as bênçãos, nós queremos que as promessas sejam liberadas, nós queremos viver as promessas, queremos ser abençoados, querido, mas precisamos nos preparar para isso. José foi preparado na casa de Potifar, José foi preparado no cárcere. Você crê que Deus vai liberar 2021, já a partir desse ano, porque essa visão foi Ele que nos deu de vivermos as promessas dEle? Você crê que Ele vai liberar? Já está liberado. Amém? Pela fé já está liberado. Quem libera? Quem libera? Quem cuida? Então, se Ele já liberou, o que eu tenho que fazer? Me preparar para cuidar. Isso é fé. Isso é fé. Eu não tenho dinheiro nenhum na conta, mas estou me preparando. Como é que é o investimento? Como é que é isso? Como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Pô, mas você não tem. Não, eu estou me preparando porque estou liberado, vou receber. Isso é fé, querido. Aí nós vivemos numa condição tão aquém daquilo que nós podemos viver em Deus e a partir de Deus, que nós não estamos preparados. E será que Deus libera? Será que esse não tem sido um impedimento para Deus liberar para as nossas vidas? Ele não é irresponsável. Nós vamos ver aqui ao longo os cuidados que Deus toma. Tá certo? Então nós precisamos entender isso. Então é importante, né, nós sabermos administrar. Vamos ver um texto aqui que eu gosto muito, de segundo livro de Reis, no capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Gosto muito desse texto. Nós já compartilhamos a respeito desse texto no outro momento. Trata-se do milagre lá do azeite da viúva. Diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor.
mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando a que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Tinha uma necessidade extrema. Deus liberou a bênção, não liberou? Fez o milagre, liberou a bênção. O verso último me chama a atenção. O que o profeta a orientou? Vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então, viver do que sobrar era saber administrar. Aqui não diz a causa do endividamento do marido. Ele deixou dívidas. Essa dívida foi transferida para ela na morte dele. Ela fala: ó, seu servo morreu e deixou dívidas. Nós não sabemos a origem das dívidas dele. Eu não posso aqui dizer o que o texto não diz. O texto não mostra a origem das dívidas, mas diz que tinha dívida. Eu não posso aqui afirmar que ele administrou mal, que ele... Não, eu não posso fazer isso. Mas tinha dívidas. Uma coisa é dita aqui, e ela acentua, que ele temia ao Senhor. Ele era um homem temente a Deus, servo do Senhor, discípulo do profeta, temente a Deus. Perfeito. Só que eu posso ser temente a Deus, só que eu posso ser discípulo do Senhor e não saber administrar. Uma coisa não exclui a outra. Eu posso ser discípulo, perfeito, temo a Deus, mas não sei administrar. E aqui ele orienta: vendam e você e seus filhos ainda poderão viver do resto. Uma poupança. O azeite tinha um valor comercial muito grande naquele contexto. O azeite servia como alimento, o azeite servia como combustível, iluminação, o azeite servia como remédio, como beleza, para beleza o azeite. Então, tinha um valor. Então ela poderia vender com cada uma dessas finalidades aí, né, e fazer recurso. Então, alerta para nós. Ele faz milagre, ele libera o milagre, mas nós precisamos saber administrar. Vamos agora para João, Evangelho de João, no capítulo 6. Esse é outro texto que eu particularmente gosto muito. Interessante que esse texto me é inesquecível, porque foi a primeira vez que eu preguei a palavra de Deus, foi nesse texto. João capítulo 6, a partir do verso 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se com os seus discípulos. Estava ali próximo à festa da Páscoa. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente?
Disse Jesus: mande ao povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e os fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Então eles ajuntaram e encheram 12 pedaços de cesto. E Jesus disse: junte para que não se perca nada. O milagre foi feito por meio de Jesus, da multiplicação daqueles peixes, daqueles pães. As pessoas foram alimentadas. Depois ele mandou recolher tudo. Eles encheram 12 cestos com a finalidade de que não se perdesse nada. Então, nessa administração daquilo que nós recebemos, nós devemos evitar o desperdício. Isso é boa administração. Paulo, no Filipenses, no capítulo 4, o texto que nós usamos hoje para nossas ofertas aqui, os nossos dízimos, Paulo vai falar de um tempo de fartura e um tempo de escassez. Ele diz que ele aprendeu a se adaptar num contexto de fartura e num contexto de escassez. E o que eu aprendo aqui, voltando para o contexto de José e lá a sua administração no Egito. Deus havia dado um sonho a Faraó de que haveria um tempo de fartura e um tempo de escassez. Então, assim como aconteceu lá, na jornada da nossa vida, vai ter um tempo de fartura e um tempo de escassez. Isso faz parte. Faz parte. Existe um tempo farto, mas existe o tempo de escassez. Eu tenho lá ao lado da minha casa, uma mangueira lá no vizinho, que o ano passado ela teve uma super safra. Ela produziu de forma descontrolada. Você estava lá, barulho, caiu uma manga. Aí, mais outra manga. Nem ventava, caía a manga. Quando ventava, era um negócio danado. Só que esse lugar, esse espaço, anteriormente, ele era aberto e facilitava o acesso das pessoas que passavam. Todo mundo se fartava de manga lá. Menos eu e a minha família, que nós nunca havíamos pego, embora sendo dono do terreno. E as pessoas pegavam e ainda falavam assim: poxa, fiz um suco maravilhoso, que manga boa. E tinha um outro que ainda chegou para mim e falou que ele era dono do sítio. O meu sítio, quando eu fui construir, tive que tirar, cortar algumas coisas, fui tirar uma goiabeira. Ele: poxa, a minha goiabeira preferida do meu sítio você está tirando. Eu falei: tá certo. Eu tenho que ter aqui uma coisa que os antigos conhecem bem para te dar de presente no lugar das frutas. Sabe o que é, senhor? Óleo de peroba, para passar na cara de pau. Óleo de peroba que os antigos conhecem muito. A gente viu isso. Mas aí a super safra das mangas lá, esse ano já está carregada lá de flores. Agora, dá a fruta, dá o suco, mas dá o prejuízo, que já quebrou telha minha, já entupiu calha, já tive que fazer um monte de coisa lá, e eu preciso tirar, mas é do lado do vizinho, eu preciso acertar, porque a dele eu não posso meter a mão ao meu prazer para tirar, mas está me trazendo prejuízo. Então, é um tempo de fartura daquela mão. Então, cada fruta tem a sua estação certa. Tem um período que ela dá em abundância, porque é o período dela. Nós estamos agora, acho que no tempo da tangerina, e para alguns do Nordeste aí que vão ouvir essa mensagem, é mexerica, em cada lugar muda, é aquela pocã, aquela pocã bonita, Janinho? Aquela pocã bonita, docinho,
E a fruta, quando é no tempo, né, o gosto é melhor, né? Mas vai chegar um tempo agora que não tem apocã. Sai de cena apocã e daqui a pouco vai entrar em cena o abacaxi. Aí você compra mais barato, que é o tempo. Mas tem um tempo que não tem abacaxi. Você pode atravessar e comprar aí, mas você não vai comprar um abacaxi bom. E se não conhecer, ainda vai comprar o primo pobre do abacaxi, né? Conhece o primo pobre do abacaxi, Renato? Oi? Ananás. É o primo pobre do abacaxi. Te engano ainda, ela te manda um ananás lá e diz docinho. Eu acho engraçado, falamos de marketing no começo, que nós ouvimos, né, os vendedores que vendem no carro passando, né? O moço do ovo passa em tudo quanto é lugar, ele não tem hora, ele passa, agora ele está fora de controle, meia-noite está ele passando, meia-noite ele está passando, não é assim? Não é assim, Simone? Ele passa toda hora, coitado, é necessidade dele vender. E aí você ouve do abacaxi, né? Abacaxi 3 por 10, abacaxi 3 por 10, abacaxi da onde? De Marataízes, todo abacaxi é de Marataízes. Aí você vai lá, Marataízes nada, é porque de lá é bom, né? Aí ele te vende como se fosse Marataízes e a gente compra. Mas assim como tem o tempo próprio para cada fruta, tem um tempo que não tem. Tempo de fartura de abacaxi, tempo de fartura da pocã, tempo de fartura da manga, mas tempo de escassez. Então eu preciso entender isso. E aí eu tenho um amigo que ele é muito sábio, e eu me beneficiei muito da sabedoria dele a partir da manga. Eu tenho um amigo que ele foi obrigado a cortar lá, diminuir a mangueira do quintal dele, mas ele tirava as mangas, colhia as mangas, batia, fazia polpa e congelava. Aí ele falava assim para mim, ó, tô com as polpas lá para você. Eu digo, ô filho, obrigado Geninho, maravilha. Agora eu vou fazer o contrário com ele, né? Agora eu que vou servi-lo, que agora tem lá, eu vou fazer o que ele fazia comigo. Então eu preciso entender isso. E aí Deus revela ao faraó lá ao sonho, e José interpreta dizendo, ó, 7 de fartura e 7 de escassez. E é interessante que a fome seria tão terrível que ele diz, ó, os 7 anos de fome vão ser tão terríveis que as pessoas vão esquecer o tempo de fartura. E aí ele fala, ó, e nunca se viu vacas tão feias no Egito, né? Para simbolizar ali como seria terrível aquela situação. E aí ele tem o sonho, José interpreta, José dá as orientações a ele, ó, coloca supervisores, estoca, né? Pega um homem aí, um responsável e coloca. E aí o faraó considerou com os conselheiros e falou assim, onde nós vamos arrumar essa pessoa? Um homem criterioso, sábio, é você. Você vai administrar, vai estar tudo na sua mão. Subiu na segunda carruagem, pegou o selo que identificava a autoridade de faraó e deu, né, os batedores na frente, abre caminho, né? Abre caminho para o governador. Agora imagina, fico imaginando, pensa, José no cárcere, pensa José naquele carro, e eles gritando, abram caminhos, abram caminho para o governador do Egito. Meu Deus, de escravo a governador. Então imagina, se coloca no lugar de José aí agora, querido, né? Aquela barba feita que diz lá que ele saiu, aquela roupa, aquele anel, aquela posição. Que Deus nos abençoe como abençoou José.
que Deus nos coloque em lugares especiais como Ele colocou José, mas que Deus nos dê sabedoria e nos faça bons administradores, excelentes administradores como foi José. Amém? Então, algumas lições nós aprendemos a partir desse texto, dessa passagem aqui. Primeira lição nós já falamos aqui. Existirá um tempo de fartura e um tempo de escassez. Isso fica claro aqui, no sonho e na interpretação. Primeira lição que aprendemos, isso é importante. Por que é importante saber que tem um tempo de fartura e um tempo de escassez? Porque senão nós vamos viver de forma desequilibrada. Nós vamos achar que é só fartura, que um dia poderemos não ter falta, ou não vai faltar, vai ter sempre. Então esse é um primeiro princípio, entender isso, saber que há fartura e a escassez, tempos diferentes. Essa é uma lição importante para nós hoje. Uma outra lição é como administramos a fartura fará diferença na escassez. Repetindo, como administrarmos a fartura vai fazer uma grande diferença na escassez. Vamos ver lá o que diz o nosso texto. A partir do verso 33. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigos que, sob controle do faraó, serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então está aqui. A forma como eu administro a fartura vai fazer a diferença no período de escassez. E José dá essa orientação aqui. Procede assim, dessa forma, da forma correta, para que quando vier a escassez, seja amenizado essa questão. Quando a fome vier, não destrua a terra. Então, que nós possamos administrar bem na fartura. Está na fartura? Administra bem. Administra bem. Porque quando vem o período de escassez, a condição é outra. Agora imagina se no período de fartura a gente gasta tudo. Aí quando chega a necessidade, nós não temos. E essa foi a orientação de José, a sábia orientação de José, um homem criterioso e sábio. Você está vivendo um período de fartura ou de escassez? Você que sabe. Então, se esse período é de fartura, administre bem, querido. Você já viveu um período de escassez? Quem viveu o período de escassez aí sinaliza para mim. Todos nós. Você já viveu o período de fartura? Já viveu o período de... Todos nós. Agora lembra aí como você administrou o seu período de fartura. Como que você administrou? Você sabe, eu não sei. Deus também sabe. Como que você administrou? Então Deus está nos dando nesse tempo que nós vamos viver as promessas de Deus, a oportunidade para reavaliarmos o nosso procedimento a partir das bênçãos que Ele libera para nós. Amém? Então isso aqui é reeducação.
é uma grande oportunidade de nós reaprendermos, estarmos atentos para poder administrar bem. Ou você tem dúvida que a fartura virá? Você tem dúvida? Eu não tenho. É pela fé, nós já falamos aqui, eu creio. Então se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã. Se corrija naquilo que é necessário corrigir. Isso aqui não é palavra de repreensão, não. Isso aqui é palavra de bênção, querido. Para que nós possamos viver bem, desfrutar, viver com qualidade, ter qualidade de vida. E aí, nesse administrar, nesse cuidar bem, no período de fartura, nós temos que ser prudente. Lá vem o noivo, me empresta do seu azeite. Você não foi prudente, não posso lhe emprestar. Tinham as noivas que não tinham. Amém? Então nós precisamos entender isso. Então, nessa manhã, hoje, Deus está nos ensinando, começando a nos ensinar acerca de como desfrutar melhor das bênçãos dele. Então, nós precisamos administrar bem o período de fartura, para no período de escassez vai fazer a diferença na nossa vida. Uma outra lição que eu aprendo aqui é que a boa administração traz benefícios para mim e para os outros. Em contrapartida, uma má administração traz prejuízos para mim e para os outros. Vamos ver aqui a partir do verso 47. Durante 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava por toda a terra. Ou seja, a boa administração dele beneficiou primeiro a ele, pelo cargo que ele ocupava, pela fartura que tinha, os egípcios, a quem tinha, os quais o tinha encarregado de administrar, e povos de outros lugares, toda a terra, porque a fome era geral, só tinha alimento ali. Então a boa administração dele trouxe benefício para muita gente. Então, quando eu administro bem aquilo que Deus me dá, eu vou beneficiar muita gente. Eu vou beneficiar muita gente. E o contrário também é verdade. E é interessante, porque na sequência da história de José, José foi abençoado, o Egito foi abençoado, as pessoas foram abençoadas. Mais na frente, toda a família de José, o pai de José, vem para o Egito e são beneficiados por José. E Faraó ainda fala: escolhe o melhor da terra para eles aí, é com você. Olha o benefício que trouxe. Jacó foi honrado no Egito.
Jacó foi honrado. Porque o momento que o faraó vai falar com Jacó, né, quer saber quem é o pai de José. Poxa, quem é o pai desse abençoado aí, desse menino tão abençoado? E aí vai lá, conversa com Jacó, pergunta quantos anos tem, como é a condição de Jacó. Eu acho lindo que a Bíblia diz que Jacó abençoou o faraó, né? Aquela bênção. Então, José tinha sido usado ali para abençoar aquele povo, querido. Aí pensa aí quantas pessoas nós podemos abençoar, quantos benefícios nós podemos gerar para as pessoas, ou quantas pessoas podem não ter sido beneficiadas pela minha má administração dos recursos que eu tenho, querido. De repente, eu poderia investir, né, numa determinada condição para uma outra pessoa e abençoar. E aí como é que eu faço? Eu não roubo de Deus no dízimo e na oferta, amém? Mas posso roubar do outro os benefícios que poderia dar quando eu administro mal. Aí eu poderia ter uma qualidade numa outra condição. Eu poderia comprar algo melhor, que ia me dar um conforto melhor para mim e para minha família. Eu poderia investir nos meus filhos, numa educação melhor, numa condição melhor. Mas quando eu administro mal, eu prejudico. Isso é sério, querido. Isso é muito sério. Então Deus está nos alertando hoje para que nós possamos ser bons administradores. Uma outra lição que eu aprendo aqui: sou responsável pelo sucesso ou fracasso da minha administração. O responsável sou eu. Verso 37, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo, e suscitará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Quem era o responsável? Quem era o responsável? José. José era o responsável. José era o responsável. Então, o sucesso ou o fracasso ali era de responsabilidade de quem? De José. Então, aquilo que está ao meu cuidado, o responsável sou eu. Eu posso ter a ajuda de pessoas para me auxiliar, mas a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. E toda responsabilidade, ela traz benefícios. E toda irresponsabilidade traz consequências negativas. A lei de causa e consequência. Nós falamos aqui no início, citamos lá o começo, na criação em Gênesis lá. O que Deus falou para o homem? Ó, criei tudo, está aqui, frutas, sementes, está na sua mão. A você cabe cuidar e cultivar. E o que o homem fez? Ele cuidou bem? Ele errou, querido. E Deus perguntou: o que você fez? O que você fez?
Não, ó, foi a mulher. Não, foi a serpente. Então, eu tenho uma responsabilidade, a responsabilidade é minha. Então eu tenho que entender isso, eu tenho que assumir essa responsabilidade e lidar a partir da responsabilidade. E é interessante que quem era o líder do Egito? Quem era o mandatário maior? Quem era o mandatário maior do Egito? Faraó. E aí, como que o faraó procede? O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, lhes perguntou a quem? Aos conselheiros: será que vamos achar alguém como este homem quem está o Espírito Divino? A responsabilidade maior era do faraó. Mas ele compartilha com os conselheiros, ele se aconselha, ele não age no impulso, não, vamos botar ele ou vamos... Não é bel prazer, é responsabilidade, a decisão é dele, a decisão final é dele, mas ele se aconselhou ali. Então eu aprendo aqui que dentro desse conceito de responsabilidade, eu preciso me acercar, me aconselhar para agir de maneira correta. Isso pode não ser garantia de 100% vai dar certo, mas a probabilidade de dar certo é muito maior. Se eu não tenho conhecimento, eu vou buscar com quem sabe, com especialista. Como que eu faço aqui? Isso é responsabilidade, princípio de responsabilidade, querido. Nós trocamos aqui a iluminação aqui, que tinha uma necessidade, né? Eu fui me aconselhar com o Gênesis, até ele que executou, mas ele me orientou. Como ele já me deu uma orientação ali pela outra parte ali para melhorar uma condição ali. Eu conheço de elétrica? Não conheço, mas vou me valer dos conhecimentos dele. Então eu preciso me aconselhar. Lembra que eu falei de uma pessoa que foi buscar um especialista, um consultor financeiro, para poder administrar os seus recursos lá? Então isso faz parte da responsabilidade daquilo que eu tenho para administrar. Se eu não sei, eu tenho que me cercar para não fazer de qualquer maneira. E até porque, querido, eu estou lidando com aquilo que não é meu. Não é meu. Segundo o entendimento da mordomia cristã, nada é meu, tudo é de Deus. Eu estou administrando aquilo que é dele. Então eu tenho que administrar da melhor maneira. Moisés, em dado momento, quando conduzia aquele povo, está lá em Êxodo, capítulo 18, se não me engano, e ele estava com aquele povo sobre a responsabilidade dele. Ele orientava aquele povo, ele apacentava aquele povo, ele conduzia aquele povo. E aí faz fila, aquela multidão e Moisés, né, orientando as pessoas. Até que um homem chamado Jetro soube de Moisés, viu aquela situação. E aí Francisco chegou para Moisés e falou assim: Moisés, o que você está fazendo? Cara, você vai matar esse povo, vai morrer aí. Você está administrando errado isso. Faz o seguinte, separa aí, líder de 1000, líder de 100, líder de 50, divide. As questões menores ficam com eles, aquelas que eles não conseguirem resolver, traz para você. Isso é princípio de administração. Cada vida daquela que se perdesse, cada fadiga daquela, estava na responsabilidade de quem?
de Moisés. Deus incumbiu Moisés de cuidar daquelas pessoas. Então isso é sério. E para avançar um pouquinho mais na seriedade da coisa, se tratando de vidas, em Ezequiel diz assim: ai dos pastores que apacentam a si mesmo. O que diz lá que vai acontecer? Deus vai tirar as ovelhas da mão. Então isso é responsabilidade, querido, isso é administração. Então eu posso cuidar de pessoas, posso cuidar de bens, mas o princípio do bom cuidado é o mesmo. Eu sou muito grato a Deus, porque Deus nos deu um grupo muito bom, é prazeroso, é muito bom caminhar com vocês. E Deus foi dando as pessoas certas. Deus nos deu uma administradora que tem longa experiência de administrar empresas, que um tempo na sua vida, ela ficava num estado e administrava todas as finanças do Brasil todo. Que é a nossa irmã Jo que está aqui. Obrigado, Senhor. E eu já falei com ela: minha irmã, vamos nos preparar, e ela sabe disso, vamos organizar as nossas finanças, não para agora só, já está organizado, graças a Deus. Ela sabe disso. Primeira vez que nós sentamos, quando Deus deu a direção para que ela estivesse, falei: vamos nos preparar para o futuro, para o crescimento, para a fartura. E ainda tem a nossa irmã Simone ali, que está junto com ela nesse setor, cooperadora, vai lá aprender tudo ali, administrar tudo. Amém, Geninho? Sua esposa vai para administrar a fartura que Deus está liberando lá, que já está liberada. Amém? Então, Deus é muito bom conosco, Sueli. Já tem aqui administrador. Deus nos deu para cuidar disso aqui um excelente construtor que está ali, que é o Francisco. Sabe tudo disso aí. Temos uns reparos para fazer, muito benefício que veio através da vida dele. Um eletricista aí, de mão cheia, que não é só eletricista, sabe operar som. Ele é, como diz os garotos aí, ele é multimídia. Eu sei, eu falei multimídia para livrar, porque se eu falo que é multiuso, a esposa vai explorar em casa. Eu não errei não, eu estou preservando meu irmão. Quebrei seu galho, hein? Se não é multiuso, lava louça, lava roupa, isso ele vai querer explorar. Não pode dar espaço. Olha lá, ele já falou, é desse jeito, Então, é isso, Deus está nos ensinando nessa manhã. E por último, a última lição para a gente encerrar a aula que eu creio que Deus está nos dando hoje. Se não sei administrar, preciso aprender. Se eu não sei administrar, eu preciso aprender. José aprendeu. E aonde José aprendeu? Interessante que aqui ele não fez nenhuma faculdade de administração, ele aprendeu na prática. Ele administrou a casa de Faraó, a casa de Potifar, administrou o cárcere. Ele aprendeu a administrar, querido. Eu não sei administrar, então eu devo fazer o quê? Aprender. Eu vou ser um excepcional administrador? Pode ser que não, porque é uma questão de dom, uma questão de talento, uma questão de aptidão. Tem gente que é avessa aos números, tem gente que gosta dos números. Eu fiz por 2 anos e meio, cada período é 6 meses, 5 períodos, 2 anos e meio. Foi 4 ou 5 períodos, eu não lembro quantos períodos eu fiz, na faculdade de economia.
quando eu fui fazer lá a primeira faculdade, fui fazer a faculdade de economia. E eu amei aquela faculdade. Lamento até hoje não ter podido dar sequência lá, porque eu tive problemas de saúde pessoais e eu tive que abandonar a faculdade. E não fiz. Mas o pouco que eu tive lá, eu aprendi muita coisa. Sobre super safra, sobre a questão sazonal, sobre muita coisa que a gente aprende, né? Sobre economia política, sobre geografia, sobre história. Você lida com tudo na questão de economia. É muito rico. Então eu posso não ser um excelente administrador, top de linha, como se diz aí, mas eu posso ser um bom administrador. E à medida que eu cresço, a qualidade da minha administração ela tem que aumentar. A exigência que tinha na casa de Potifar para alimentar aquelas pessoas era uma. Para o Egito era outra. Aí diz lá que Potifar não se preocupava com nada, não cuidava de nada, somente com uma coisa. Quem lembra aí o que Potifar cuidava? Que ele se ocupava? Isso ele prestava atenção, isso ele colocava a mão dele. Na comida. Pode ver lá. E diz lá que a única coisa que ele não se ocupava era comida. Porque eu entendo que ele escolhia o que ele ia comer. Então não é José que escolhia, José guardava, cuidava bem, mas o que ele só quer comer hoje? Né? Hoje é panqueca, perfeito. Né? Semana passada foi nhoque, perfeito. Né? O que só quer comer? Então ele se ocupava daquilo ali. Janinho, Potifar era dos nossos. Se nós estivéssemos com ele lá, nós íamos dar excelentes sugestões para ele. Só Nordeste, uma buchadinha de bode, uma carnezinha de sol, baiãozinho de dois, uma rapadurazinha como sobremesa, né? Aquele cuscuz, aquela tapioca. Aquela tapioca, já está próximo ao almoço. Isso, entendeu? Então ele se ocupava lá. O resto era com ele, mas eram poucas pessoas a serem alimentadas. Agora, imagina o Egito, querido. Administrar a despensa de uma casa é uma coisa, administrar de uma nação é outra. Então, à medida que eu cresço, a minha necessidade de administrar, a exigência é muito maior. E aí, eu gosto muito de uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né? Ela dizia: Nato, filho, erra por excesso de zelo, jamais por omissão. Vai à frente, filho. Aí nas expressões antigas da minha sábia mãe, Sueli, ela dizia assim: seguro morreu, desconfiado ainda está vivo, né? Seguro morreu de velho, então seguro. Então nós precisamos ir além. Querido, que nós possamos sair daqui desse lugar hoje determinados a nos tornarem melhor administradores que nós temos sido até aqui. E eu não posso aqui emitir julgamento, juízo de valor, dizer que você é um péssimo administrador. Eu não posso fazer isso com você. Você sabe. Agora, tem uma forma de avaliar o seu desempenho. Como é, minha administradora? O resultado. E aí eu preciso ver. Então eu preciso olhar para os meus resultados e ver como é que está. Será que eu administrei bem? Um coração muito livre, querido, para que nós possamos administrar bem. Existem diversos cursos disponíveis na internet
sobre administração financeira. Essa pessoa que eu falei, né, de graça, está lá fazendo o curso dela de administração. Eu fiz uma introdução de um curso lá e preciso fazer mais. Preciso me aprimorar. Hoje nós temos responsabilidade de uma igreja. Então temos que administrar da melhor maneira possível. E aí eu preciso melhorar na minha administração. Você entendeu o recado de Deus nessa manhã para você? Entendeu o recado de Deus? Vamos pôr de pé.